Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui nesse espaço. E estamos novamente aqui para continuar, né? A gente vai continuar hoje aqui no programa, discutindo a crise na saúde pública e qual é o futuro do vigilante, com a projeção aí no aspecto profissional também. Eu vou completar, né? A gente faz acho que 3 sábados que a gente está trabalhando isso aí. A gente fez uma live essa semana com esse tema e eu vou replicar ela aqui com algumas alterações, tá legal? Então fique comigo aí que nós vamos ver o futuro, né? O futuro sempre é uma coisa que... O futuro é como é que eu vou dizer assim, ele tem uma atração, né? Ele tem uma atração, todo mundo desejaria saber o seu futuro, né? Todo mundo gostaria, por isso que as ciganas e outros aí que se dizem prever o futuro, horóscopo, né? Você veja que o horóscopo tem muita chegada, muita gente não começa o dia sem olhar o horóscopo, por quê? Porque ele pensa, imagina que é uma previsão de futuro, é um olhar para o futuro, né? E na verdade, então isso é o que a gente vai fazer, é um exercício de previsibilidade, um exercício que a gente vai fazer aqui no aspecto profissional, legal? E então a gente vai começar aqui com o momento atual. Momento atual, a gente vive, por isso que o tema é a crise na saúde pública, e o momento atual que nós estamos vivendo, todo mundo tem uma percepção, né? Todo mundo tem uma percepção do momento que a gente está vivendo aqui, tá? A crise da saúde pública. Agora, acho que é inegável, nós estamos aqui, é inegável que há uma pandemia no mundo. Isso aí não é o Brasil que diz que é uma pandemia, não, isso aí é a Organização Mundial da Saúde, e todos os países já enfrentaram o pique maior de contaminação, e hoje no mundo, América Latina e o Brasil puxando é o epicentro, ou seja, é onde o bicho está pegando, é o epicentro dessa doença, é o epicentro da pandemia. Você veja que faz aí 2 dias que a gente, na semana passada, não lembro qual foi o dia da semana, mas e que a gente atingiu mais de 1.000 mortes, mais de 1.000 mortes por dia. E eu vejo muitos comentários de alguns vigilantes dizendo, o cara morre de outra doença e coloca, e está insuflando, né? Ou seja, está aumentando esse número. Não tem razão por que isso, né? Não é porque é feito um controle separado dessa estatística. Existe um monitoramento. Sabe qual é o problema? O problema não é esse. Não é que eles estão insuflando ali e tal. O problema é que morre muito mais vítimas de que não estão sendo contabilizadas. Porque como não é feito teste, e como morre muita gente fora que não consegue socorro, então ele não entra nessa estatística. Ou muitas vezes ele é subnotificado, né? Ou seja, o cara morreu, mas o médico não tem como precisar isso ali, porque não é feito exame. Então, muitos exames, o Brasil não consegue fazer exames, que é uma burrice, né? Ou seja, é uma falha do Estado, é uma falha da administração, isso aí. Mas o que eu quero dizer é que o momento atual é que nós estamos numa crise de saúde pública, onde no mundo todos os recursos dos estados, os recursos das uniões, né, dos órgãos federais, estão sendo destinados exatamente para combater essa pandemia, para combater os efeitos da pandemia. E essa semana ainda foi feita uma reunião, o presidente com os governadores, exatamente para alinhar ali uma ajuda que vai ser dada para os estados, porque os estados estão sem arrecadação, 30% de menos de arrecadação. Então a gente já entra aí nos números que indicam aí o futuro breve, né? O que vai acontecer futuramente. Não precisa ser muito estudioso nem economista para entender que no futuro breve, ou seja, nós vamos sair da crise de saúde pública e entrar na crise econômica mundial. Nós já temos a crise de saúde pública, ela tem uma data, né? Ela é monitorado e você consegue perceber que lá por agosto, se diz, né? Agosto, setembro,
vai começar a voltar numa normalidade. Só que o normal não vai ser igual. Nós não vamos voltar no normal de antes. Aquele normal de antes já era. Nós vamos ter que voltar, vai ter outras circunstâncias, as pessoas vão tomar uma outra posição, uma outra postura, um outro comportamento, vai ter outra valorização, ou seja, vai ter que se reinventar. A sociedade vai ter que se reinventar. Então, essa crise de saúde pública, nós temos uma data, nós temos um período, não é uma data certa, dia tal, mas é um período que a gente sabe que ela vai terminar nesse pique que nós estamos agora. É claro que só vai terminar mesmo quando inventar aí uma vacina para isso. E isso, a melhor previsão disso é um ano. Ou seja, só para o ano que vem aí tem vários testes, várias coisas acontecendo, né? E isso faz com que realmente a gente consiga imaginar que conforme os estados, conforme a cidade e tal, a crise ela tem uma data para terminar. Só que o que eu estou querendo dizer é que no futuro breve nós vamos entrar numa crise econômica mundial. E essa crise tem um fenômeno que é a recessão. Então, crise econômica é uma coisa e ela é uma crise econômica grave que vai dar recessão. E como é que acontece essa recessão? A recessão é bem simples de a gente entender. Ou seja, a recessão é quando não tem liquidez na economia, ou seja, quando não tem dinheiro circulando na economia. Por quê? Porque vai dar um número muito grande de desempregados e, havendo desempregado, não tem consumo. Se não consome as coisas, a indústria não tem por que produzir. A indústria vai reduzir a sua produção, vai aumentar ainda maior o desemprego, ou seja, a recessão é um círculo para baixo. É um círculo para baixo, é descer o poço. Não havendo produção na indústria, mais desemprego, menos liquidez, menos vendas, ou seja, menos consumo, e aí fica travado. Isso se chama recessão, né? É um recesso, é uma coisa para trás, ele para, tá? Isso é o que vai acontecer. Não sei que escala, é só a gente tem que ir acompanhando, não se sabe com que escala vai ser a economia mundial vai se recuperar, mas esse é o quadro, esse é o pano de fundo que a gente vai conversar muito e você deve prestar muita atenção e fazer essa lógica e tentar se entender dentro dela. Nós estamos numa crise de saúde pública e a emergência agora é manter-se vivo. A prioridade agora é manter vivos, é manter a coisa que tem, né? Não perder. E no futuro breve, quem nos está nos aguardando de braços abertos, lá é a crise econômica mundial, né? E isso é muito, muito certo. Não adianta dizer que não vai ter isso, que não tem como. Não tem como, é uma coisa mundial, é uma coisa que não se tem. E já vou dizer minha posição, né? Muita gente me pergunta, Pedrosa, você acha que tinha que abrir? Você acha que tinha que flexibilizar? Olha, a experiência de quem fez isso, de quem tentou sobreviver a isso, deu problema, que foi, por exemplo, a Itália. Né? A Europa está ali do lado. E a Europa não fez isso e levou ferro. Ou seja, os Estados Unidos não fez isso. Ou seja, quem foi negligente, quem foi imprudente em imaginar que poderia manter a economia funcionando e virar as costas para esse vírus, pagou um preço muito alto em vidas. Por isso que foi fechado, né? Por isso que foi fechado. Então, é um vírus que ele é muito mortal, é um vírus que ele sobe muito alto se você não brecar a curva dele, que é o que tem que fazer. E olha bem, é uma questão de raciocínio e administração. Se todo mundo ficasse fechadinho, todo mundo desse um fechamento geral, o que acontece? Ficaria muito ruim, mas ficaria muito ruim por um período muito curto, né? Agora, pior é ficar um período alongado, por não se tomou essas medidas antes, e aí sim, aí você vai sofrer muito mais, porque vai gastar muito mais, vai ter muito mais despesa, porque vida não volta, as pessoas não ressuscitam, né? Então esse aqui é o detalhe. Então quanto mais rápido se fazer o processo, mais rápido também se volta. Quando a gente vai fazer uma visão futurística, né, a gente faz o quê? A gente tem que pensar os cenários. Então eu sempre vou pensar aqui um cenário que seja prático para você,
A minha ideia, o meu objetivo não é discutir ideias subjetivas, não. Eu trago essas ideias do primeiro bloco aí para a gente introduzir, para a gente saber o contexto, né? Não é uma questão se está certo, se está errado, tal. O fato é que acho que é inegável, nós estamos vivendo isso. O que nós estamos vivendo hoje? Uma crise de saúde pública. Mas não é nós, é o mundo. O mundo está fazendo isso, né? O mundo, todo mundo está fazendo isso. Então é inegável que existe isso. Vai ter uma crise econômica? Vai ter. Vai ter recessão? Vai ter. É uma previsão de futuro. Mas é óbvio que é fácil de entender. Se o comércio não está funcionando, se a economia está parada, se vai ter investimento em saúde, obviamente isso vai dar um reflexo, já está tendo um reflexo e vai ter mais reflexo ainda. Então eu vou fazer uma previsão de cenários aqui que ele é previdenciário, previsão de cenário previdenciário e o outro profissional, tá legal? Então no aspecto previdenciário, é óbvio que vai ter desemprego, né? A previsão, nós já temos os dados agora, nós estamos com 12,2 milhões de desempregados. Isso era o que é resultado da crise anterior. Foi onde, na área da segurança privada, mais de 100 mil postos de serviço foram ceifados. Isso era a crise anterior, a crise dos últimos 4 anos, vamos dizer assim, né? Então, você tem que repontar essa crise anterior que estava ali. Agora, só nesse meio tempo agora aqui, em junho, já foi para 15,4% o desemprego. Ou seja, mais 1,2 milhões de pessoas entraram no desemprego. 1,2 milhões de pessoas. Veja bem, 1,2 milhões foi acrescentado. E muitos desses 1,2 milhões, então nós já pulamos lá para 13, quase 14, já 13,5. E a tendência é que o nosso seguro-desemprego foi para 1,5 milhão. Então, você veja bem, deu 1,5 milhão de seguro-desemprego. Né? Já são as pessoas que estão no seguro-desemprego, que são coisas passadas e coisas de agora, e acredito que no próximo mês vai aumentar pra caramba esse número de pessoas que vão estar no desemprego, né? E pessoas que foram suspensas os contratos, né? São mais de 4 milhões que estão com o contrato suspenso, e 3,2 milhões que estão com a jornada reduzida. Então, aqui que é exatamente os números que indicam aí a questão da economia. Ou seja, 4 milhões de pessoas com contrato suspenso seria 4 milhões que estariam recebendo o valor que eles receberiam caso fosse mandado embora. Ou seja, o valor do seguro-desemprego. Ou seja, esse camarada, a prioridade dele agora não é consumir. A prioridade dele é sobreviver, é gastar em alimentação, gastar na sua manutenção. E fazendo isso, o que acontece? Vai reduzir o consumo. E aí que entra os aspectos da recessão, né? Esses que estão com 3,2 milhões, que é a jornada reduzida, ele está ganhando a metade. Ele está ganhando a metade da empresa e ele ganha 50% do que ele ganharia do seguro-desemprego. Então, novamente, está ganhando a menor. Né? E aqueles 1,5 milhão que estão no seguro-desemprego, igualmente, estão ganhando o valor abaixo, né? Porque é o valor que ganharia do seguro-desemprego. Então, você veja bem que o consumo está reduzido. Esse consumo está reduzido e sabe lá o que vai acontecer, porque as empresas elas suspenderam o contrato por 1 mês, podendo ser renovado por 2 meses, e depois vem a portaria, vem a medida provisória, prorrogando isso. Então poderá ficar 4 meses com o contrato suspenso. 4 meses com o contrato suspenso. Só que daí o que acontece? Ele tem estabilidade no emprego, quando ele volta por mais 4 meses. Então a empresa fica pensando, eu vou conseguir manter? Então muitas empresas já chamaram as pessoas, agora no primeiro mês, chamaram de volta, para poder conseguir demitir. No segundo, passando a estabilidade de 1 mês, para conseguir demitir. Porque ela está vendo que lá na frente ela não vai conseguir dar a volta. Principalmente porque a ajuda do governo, que era uma ajuda para pagar a folha de pagamento, era um dinheiro até muito legal, no sentido de que ia pagar a taxa Selic, o juro era baixo por mês, tinha uma carência de 6 meses, com 36 meses para pagar, só que tinha que manter
a pessoa empregada, tinha que manter a estabilidade. Só que o que acontece? Isso não funcionou. Não funcionou. Só 3,7% de mais ou menos aí, não lembro lá, mas 12 bilhões que foram colocados à disposição, só 3,7 foram emprestados. Porque os bancos colocaram muito empecilho, colocaram garantias, colocaram exigência de garantias real, né, que você tem que colocar um bem lá alienado, e muitos aí não têm e têm medo de fazer isso, ou querem se resguardar para coisas que vêm na frente. Então, o que aconteceu? Vai no próximo mês aumentar esses números aqui do desemprego, tá? Muitos daqui muitos vão focar agora aqui no vigilante, né? No vigilante. Ou seja, muitos vigilantes, muitas empresas vão ser afetadas nesse universo aqui. A segurança privada ela não parou, né? Mas ela tem os seus efeitos também. Então, pensando no desemprego, a gente sabe que muitos vigilantes ficaram desempregados nesse período. Então é aí que eu vou repetir novamente uma coisa muito importante. Ou seja, é uma coisa certa que vai ter isso no futuro. É uma coisa certa que você que está me ouvindo, que está empregado, você corre o risco de ser a empresa ou a sua condição, a estrutura que você está lá agora, o posto de serviço, o contratante, ser afetado. Porque a segurança privada vai ser afetada na medida que o contratante for afetado. A segurança privada ela é simplesmente um meio, né? Então, quem faz uso desse meio, que se for afetado, vai descartar esse meio. Então, eu presto muita atenção, desemprego. O que é importante numa área de desemprego? É manter a condição de segurado do INSS. Então, é muito importante manter a condição de segurado do INSS. Tá? Muito importante isso. Muito importante manter a condição de segurado do INSS. Por quê? Porque se você manter a condição de segurado do INSS, você vai ter direito, você vai manter o direito ao auxílio-doença, auxílio-doença acidentário, a uma incapacidade por uma aposentadoria por incapacidade, né? Seria a antiga aposentadoria por invalidez, e vai gerar também a pensão por morte. Então são 4 benefícios que pode acontecer com qualquer um. Ninguém está livre de um infortúnio. Ninguém está livre de um infortúnio, de aparecer uma doença, de sofrer um acidente de qualquer natureza e o resultado disso seja a incapacidade ou seja a morte. Ninguém está livre disso. Ou seja, é muito importante você olhar e manter a condição de segurado do INSS. Agora você tem um período de graça. Pensando, é tão importante isso que a lei colocou um período de graça. E o período de graça começa com, se você tiver menos que 120 contribuições. Você tem quantas contribuições? Você tem 12? Você tem 14? Você tem 15? Quantos você tem? 120 são 10 anos, né? Então, se você tiver menos que 10 anos de contribuição, você vai ter direito a 1 ano de período de graça. 1 ano de período de graça. 1 ano. Você não precisa pagar nada para o INSS e você vai ter direito a tudo isso que eu falei. Auxílio-doença, né? Auxílio-doença acidentário, uma aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Tudo isso você tem direito, tudo isso você está garantido, você e sua família, né? Porque não, a gente não pode pensar só em você, né? Tem que pensar na família. Então, não tem menos de 10 anos, você tem direito a 1 ano. E o detalhe, se tiver comprovado que você não conseguiu se empregar nesses 12 meses, ganha mais 12 meses comprovando o desemprego. Então, são 2 anos. 2 anos que você tem para frente, no futuro, que vai estar assegurado no INSS. E isso é legal, isso é muito bom. Só que você não pode perder essa condição. Agora, você já estava desempregado antes, já tem que prestar atenção se você já não está no prazo. É isso que eu estou passando a informação. Para você não perder a condição de segurado, porque daí você tem que ficar mais 6 meses pagando para entrar de volta. E isso é ruim, né? No momento que nós estamos passando, isso é muito ruim. Nós estamos falando, então, que você não pode perder a condição de segurado, e a condição de segurado funciona da seguinte maneira. Ela é tão importante que tem um período de graça quando você perde o seu emprego, quando você perde a condição de contribuinte, você tem um período de graça para poder se recuperar. Se tem menos que 10 anos de carteira assinada, você vai ter 12 meses de graça e pode ser acrescido mais 12 meses se você comprovar que está
desempregado, se você comprovar que tentou e não conseguiu entrar no mercado novamente. E isso vai ser uma coisa muito forte. Por quê? Porque, como eu falei, nós vamos estar numa recessão, vamos estar numa depressão, Deus o livre, depressão é pior do que recessão, né? Onde realmente tem muito subemprego. Ou seja, as pessoas têm que venderem coisas, as pessoas têm que fazerem coisas para ganhar e vão ganhar o mínimo do mínimo. Ou seja, vai aumentar as pessoas que vão entrar na faixa da miséria, né? Ou seja, vai haver um movimento na sociedade muito ruim, muito triste, né? Vai dar um impacto socioeconômico isso. E isso, então, vai ser... as pessoas não vão conseguir entrar no mercado novamente. E como é que você faz isso para ganhar esses 12 meses? Você tem que comprovar que está desempregado com o quê? Você vai passar currículo, manda o currículo por e-mail e guarda aquele e-mail. Né? Você manda o currículo para a empresa e guarda aquele e-mail. Você fez um cadastro numa plataforma de vagas, o que você faz? Você vai lá e faz o cadastro, tem a data lá, tem o registro, então aquilo lá serve também como... Tá? Inclusive, falando nisso, tem a Central de Vagas, que é uma plataforma que a gente criou, que é customizada para a área da segurança privada. Ou seja, que de um lado tem as empresas que a gente divulga para elas colocarem as vagas e do outro lado tem os vigilantes. E a forma de fazer o currículo a gente já fez diferenciada, exatamente para poder ajudar as empresas a selecionarem os melhores. Então você bota ali www.centraldevagas.com.br e aí você já vai ter acesso ali, vai lá e faz seu cadastro, mesmo que você esteja empregado, já vai lá treinando, já faz isso aqui. Não estou dizendo que você vai ficar desempregado, estou dizendo treinando para você poder já entender como funciona isso, para você ver o que eu vou te indicar lá depois no final, né, na sequência aqui, né, para que você já comece a se trabalhar pensando já numa nova circunstância que vai acontecer ali na frente, no futuro, tá? E depois, se você tem mais de 10 anos, dando sequência, se você tem mais de 10 anos de carteira assinada, então você tem mais de 120 contribuições, aí o que acontece? Aí dobra, você tem 24 meses de período de graça. 24 meses de período de graça e se comprovar que está desempregado, ganha mais 12 meses. Então, se o cara com 10 anos de carteira assinada tem 3 anos de período de graça. Menos de 10 anos tem 2 anos. Um já é certo e o outro tem que brigar, tá? Então é muito importante para você não perder a condição de segurado. E para quem já perdeu, para quem já estava desempregado antes e já perdeu a condição de segurado. Então, você tem que contribuir no carnezinho, como facultativo ou como um contribuinte individual. E eu indico que você pague, a situação está ruim, então que você pague 11% sobre o salário mínimo, que vai dar R$ 114,95. E se tiver numa condição melhor, pode pagar 20% sobre o salário mínimo, que daí vai pagar R$ 209. Aí você vai dizer assim, Pedrosa, por que eu vou pagar 20% se eu posso pagar 11%? Qual é a diferença? E é isso que eu vou te falar agora. Se você pagar 11%, você vai estar contribuindo para o quê? Para a aposentadoria por idade. Essa contribuição tua vai contar para a aposentadoria por idade e para os demais benefícios. Auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, né? Auxílio reclusão. Tudo isso vai contar. Se você contribuir sobre 20%, aí você vai contar para a aposentadoria por contribuição, né? Então você tem que dar uma olhada. Se agora não tem condição, não tem problema, porque depois você pode pagar a diferença dos 9%, tá? Então, vai no 11%, depois quando melhora a situação, você paga essa diferença, tá? Então, só que o detalhe é o seguinte, não é que pagou e já vai recuperar. Você vai ter que pagar 6 meses para recuperar a condição de segurado, tá? Então isso que é ruim, né? Porque você tem 6 meses que tu vai ficar sem o guarda-chuva e vai estar pagando. E isso é muito ruim. É muito ruim se você perde a condição de segurado, porque também tu vai prejudicar aquele acúmulo lá de 10 anos, com 10 anos de carteira assinada. Porque se no período, você pode ter 12 anos de carteira assinada, mas se no meio do período você perdeu a condição de segurado, aí você começa um período de carência novo para montar, né? Então é importante manter aqueles 10 anos, porque aí você já sempre vai estar garantido. Depois que você
pagou 10 anos, depois que você tem 10 anos de contribuição, sempre é um direito seu, você já vai integralizar isso aí. Você sempre vai ter os 2 meses de período de graça. Vamos imaginar que você entrou no seguro-desemprego. Então você entrou no período de graça. Aí depois você conseguiu se empregar. Ficou 1 ano ou 8 meses e foi mandado embora. Aí aquilo ali já é permanente para você. Você sempre vai ter os 2 meses e mais 1 mês se você comprovar que está no desemprego. Isso é uma decisão da justiça, tá? O INSS não aceitava isso, que você só podia entrar uma vez, depois você começava tudo de novo. Não, então já é garantido, tá? Só que você diz assim, 3 anos é bastante tempo, Pedrosa. 3 anos é bastante tempo. Só que o que acontece? 3 anos, o tempo passa muito rápido. 3 anos é bastante tempo, mas o tempo passa muito rápido. Passa muito rápido. Então o que você tem que fazer? Você tem que prestar muita atenção, e eu quero que você coloque isso no seu radar. Você já faça as contas e diga, cara, até quando que eu posso ficar nessa condição do período de graça? E outro detalhe, hein? Quando você fica no período de graça, não está contando para a aposentadoria. Então você pode, mesmo assim, já começar, antes mesmo, começar a contribuir sobre o 11%. Sobre o 11%, por quê? Porque aí você está contribuindo para a sua aposentadoria lá no final. Se não, chega lá na frente, você vai ter menos 3 anos, menos 2 anos, menos 1 ano. E aí isso é ruim, porque no cenário que nós estamos, como eu falei, vai ser muito, se você retardar, se você atrasar o período, a aposentadoria agora já ficou praticamente lá com 60 anos. Então, quanto mais você atrasar isso, pior. Então, tem que fazer um sacrifício agora, por isso que é previdente, né? Por isso que é previdenciário. Quem é o cara que é previdenciário? Aquele que é previdente, aquele que pensa lá na frente, aquele que consegue projetar o futuro. Tá? Você consegue projetar o futuro? Como é que você vai estar daqui a tantos anos? Então, é uma coisa certa que você vai estar com mais idade. É uma coisa certa que você vai ter necessidades de saúde. É uma coisa certa que a economia vai estar muito mais difícil. É uma coisa certa que pode ocorrer uma situação que você vai fugir do seu controle, né? Você, para estar empregado ou não empregado, algumas variáveis você controla, outras variáveis da economia você não controla. Então você tem que, uma coisa certa é chegar lá com o guarda-chuva na mão, o guarda-chuva do INSS na mão, ou seja, vocês têm que estar segurado de que se acontecer algum infortúnio com as pessoas, com você, você vai ter o suporte, mal ou bem vai ter o suporte e a sua família também, tá? Então eu quero que você pense muito nesse primeiro ponto aqui, tá? O outro ponto é se a pessoa for contaminada. Se a pessoa for contaminada, né, a pessoa for contaminada pelo coronavírus nesse meio tempo, que é uma coisa de futuro que pode acontecer, então muito provavelmente você vai encaminhar o auxílio-doença comum. E aí o que acontece? Depois você vai brigar para converter ele para o acidentário. Auxílio-doença comum passa a ser acidentário. Por quê? Porque daí você vai ter um reflexo, ele vai se equiparar ao acidente de trabalho. Ou seja, quando você voltar do auxílio-doença, o que acontece? Você tem estabilidade no emprego por 1 ano. E isso é uma coisa muito boa na situação que nós vamos estar vivendo. Ter estabilidade no emprego por 1 ano é uma garantia, é uma tranquilidade, né? E se acontecer coisa mais grave, então aí que venha morrer por causa do coronavírus e tal, que tenha acontecido, então vai gerar uma pensão por morte de 100% da base das contribuições. E também algum prejuízo material e até inclusive dano moral, se for o caso, tá legal? Então essas são as 3 situações previdenciárias, as 3 previsões previdenciárias aí. Então vamos deixar mais claro aqui se você for contaminado, né? Eu digo você assim de forma geral, né? Não estou torcendo que você não fique contaminado. Eu estou torcendo que, pelo amor de Deus, né? A gente reza e torce para que ninguém passe por uma experiência desse sentido que a gente está vendo por ali. Mas é uma previsão. É uma previsão. Então o que acontece? Você deve estar lembrado que eu já fiz aqui um programa que teve aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, foi lá em 24 de abril, ele julgou retirando o dispositivo da medida provisória
927, que era de 22 de março, que dizia que a Covid-19 não seria uma doença ocupacional. Então, a contaminação, os casos de contaminação, dizia, né, pelo coronavírus, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante a comprovação do nexo causal. Então, esse foi retirado esse dispositivo porque ele estava dificultando. Ele estava dizendo, exceto mediante a comprovação. Ou seja, cara, como é que você vai comprovar aonde, em que momento você foi contaminado? Qual é o nexo de causalidade, né? Foi no serviço, foi em casa, foi no ônibus, onde é que foi? Então não tem como, né? Mas, no caso, presta atenção, no caso dos profissionais de saúde, é presumido que ele se contaminou no trabalho. Porque o profissional de saúde está exposto à insalubridade. E a insalubridade é exatamente isso, você trabalhar no ambiente onde tem a presença de agente nocivo infecto-contagioso, que é o caso dos hospitais, que inclusive é da natureza do trabalho do profissional de saúde relacionar-se com pessoas que têm o quê? Que têm doenças infecto-contagiosas. Então, se presume. Agora, no caso do vigilante, não se presume. Porque o que se presume no vigilante? Se presume a periculosidade. É da natureza do trabalho do vigilante o risco ao perigo, à sua integridade física e à vida. Isso é periculosidade. E o vigilante agora vai ter que comprovar o nexo causal, ou seja, o nexo de ligação entre a sua contaminação e o seu serviço. Então, tudo aquilo que se relaciona ao serviço em questão da forma com que o serviço é prestado, pelas condições especiais que ele é prestado e pelo ambiente em que ele é prestado, que é o caso agora. O vigilante que trabalha em portaria de hospital, e ele estava antes, ele não estava no ambiente pesado, mas só que agora as pessoas que ali circulam, elas vêm no ambiente, elas vêm contaminadas, né? Então, a circulação de pessoas hoje nos hospitais, nos postos de saúde, desculpa, a aglomeração de pessoas se tornou um item perigoso, um caminho para as pessoas se contaminarem. Então, o vigilante tem que comprovar isso. Como é que você comprova? Você bate foto, você filma, você registra no livro de ocorrência, né? A situação do ambiente do trabalho. E até outro vigilante falou assim, puxa, se colocar no livro de ocorrência, isso vai pegar mal. Legal, se você vê que não é bom, porque o que eu estou falando assim? O que é colocar no livro de ocorrência? Você vai colocar no livro de ocorrência, é dever do vigilante comunicar as irregularidades e os incidentes que ocorrem. Então, você vai colocar as irregularidades, que ou seja, aglomerações de pessoas, a falha ou ausência de procedimentos no sentido de procedimentos ali de como receber as pessoas, como recepcionar, a distância que tem que ter as pessoas, tem alguma demarcação. Então, isso significa você registrar falhas nos procedimentos. Falha nos procedimentos que devem ser habituais e permanentes de prevenção. Você vai comunicar também falha nos equipamentos. Então, a ausência de equipamento ou falha no equipamento. A ausência ou falha. No caso agora aqui pode ser ausência de luva, ausência de máscara adequada, porque tem umas máscarazinhas muito vagabunda, né? Ausência do álcool gel, ausência de procedimento, do como se comportar, como agir, que agora é diferente. O vigilante tem que não só cuidar da questão de inibir e impedir ações criminosas, mas ele tem que inibir e impedir comportamentos que podem colocar em risco a saúde pública, que a saúde pública também é um bem jurídico que o vigilante antes não tinha essa função, não tinha essa habilidade, ele não foi treinado para isso, né? Isso aí ninguém imaginou um negócio assim. Então, falta essa orientação. Então, isso que você vai colocar no livro, e isso também é uma prova indireta, exatamente de que se você for contaminado, vai ter um link, né? Um nexo de causalidade, uma causa no trabalho, tá certo? Muito importante isso aqui, porque isso vai gerar estabilidade no emprego por 12 meses, assim que você saia do auxílio-doença, né? Aí fica muito mais fácil de brigar para converter o auxílio-doença comum em auxílio-doença acidentário. Quem tem estabilidade no emprego, quem está empregado vai virar ouro. O emprego vai virar ouro, independente da sua condição, independente do seu aspecto ali, vai virar ouro, tá? Quem está empregado vai dar graças a Deus, né? Então, se você tem estabilidade, vai ser muito legal. Muito bem. Então, agora, passando desse cenário previdenciário, vamos entrar no cenário da previsão do cenário profissional. O cenário profissional também não vai ser muito bom, né?
E o cenário do vigilante está ligado com o cenário da segurança privada. Como é que vai ficar a segurança privada? Bem, a segurança não parou, ela é essencial, né? Nunca vai parar. E pelo contrário, em alguns lugares cresceu, né? Alguns contratos emergenciais foram elaborados, aí cerca de 20%, 25% aumentou os contratos emergenciais, tá? E agora teve, por outro lado, também empresas que reduziram os contratos ou suspenderam os contratos, usando lá as medidas provisórias do governo, a medida provisória 927 principalmente, tá? Então, você tem assim, conforme a cidade, conforme o local, conforme a região, você tem um aumento de contratos emergenciais, principalmente de hospitais, principalmente de órgãos públicos, né? Agências bancárias da Caixa Econômica aí aumentaram porque a Caixa está recebendo um contingente enorme de gente, milhões de pessoas para receber o auxílio emergencial, tá? Então, qual é a projeção desse ponto? Tomadores de serviço vão ser afetados, isso é uma projeção para o futuro. Os tomadores do serviço vão ser afetados, aqueles que contratam vão ser afetados. Agora ainda está no primeiro momento, mas o que acontece? Vai haver uma redução de postos. Sabe aquele momento que estava lá, onde surgiu o controlador de acesso? O controlador de acesso surgiu na crise anterior, exatamente porque os tomadores de serviço queriam reduzir custos. E reduzir custos significa trocar o vigilante por um cara que seja mais barato. Ele não pode ficar sem segurança, ele não pode ficar sem controle de acesso, então ele vai trocar. Então essa questão agora vai aumentar mais ainda. E vai ter um aumento da segurança eletrônica. A segurança eletrônica já cresceu agora nesse período aqui 30%. E vai aumentar muito mais. Mas ela está crescendo aonde? Exatamente porque as pessoas estão com as empresas fechadas, as lojas fechadas e não tem como. Tem que colocar sistema de alarme, tem que melhorar o sistema de alarme. E o vigilante? Vamos imaginar o shopping ficou fechado. O shopping tinha lá 25 vigilantes, agora não precisa ter 25 vigilantes, então houve uma redução de postos. Pode botar um sistema eletrônico, não precisa ficar ninguém. E outro detalhe que vai ser no futuro, a projeção que vai ser no futuro, é uma projeção que é muito fácil a gente imaginar, é que vai ter muita inadimplência, porque as empresas vão estar ferradas, então vai ter inadimplência, ou seja, vai atrasar. A inadimplência vai ser justificada, até quem não precisa está deixando rolar. Por quê? Porque ele diz, cara, existe uma coisa de força maior, existe uma pandemia de força maior, então ele se justifica e diz, cara, não vou pagar, não tenho condição de pagar, vamos negociar e coisa e tal. Ele vai deixar atrasar para poder negociar. Isso é incrível, né? Muitos se aproveitam também da crise e isso vai acontecer. E o detalhe, muitos desses contratos emergenciais que aumentaram os postos de serviço de algumas empresas, né, a nível de Brasil, principalmente aquelas ligadas, são de órgãos públicos. Aqueles ligados com a saúde, né, são de órgãos públicos. Cara, e os órgãos públicos são muito medonhos. Eles abrem, mas depois vão ter que pagar. E na hora de pagar, vão estar sem dinheiro. E aí o que ele vai pagar? Ele vai pagar aquilo que é prioridade. Aquilo que estiver ligado com a saúde, aquilo que estiver ligado assim com a essência da parada. E as empresas não, cara, isso vai se repetir daquilo que aconteceu no passado, que muitas empresas quebraram porque tinham altos contratos com órgãos públicos, e aí você estava com os dois pezinhos num órgão público, e aí o órgão público não te paga, e aí o faturamento vai lá para baixo. E aí como é que faz o caixa da empresa? Como é que faz o fluxo de caixa da empresa? Então vai haver muita inadimplência, tanto na área privada quanto na área pública, e isso vai fazer com que empresas fechem e que empresas demitam. Infelizmente, essa é a projeção. Na verdade, o que acontece? A gente pega a situação, o modelo, o padrão da crise passada e aplica agora, só que com muito mais empenho, com muita mais energia, com muito mais evidência das questões negativas do que ocorreram lá. Essa é uma projeção que a gente coloca aqui, né? Empresas vão fechar, vai ter demissões, vai ter problema com verbas rescisórias. Ou seja, os efeitos dessa projeção é que empresas vão fechar, vai ter demissões e, obviamente, também vai ter problemas com verbas rescisórias. Ou seja, muitas empresas vão demitir, mas não vão ter como pagar as verbas rescisórias e vai virar aquilo que nós já vimos antes, ou seja, problemas na justiça, vigilantes tendo que se socorrer na justiça para garantir os recebimentos das suas verbas rescisórias. E a gente também teve muito presente nessa pandemia, agora com as medidas, o enfraquecimento da força sindical, o enfraquecimento da representatividade sindical, e isso vai continuar. Isso vai se agravar muito mais ainda.
Ou seja, o sindicato sendo simplesmente um elemento que não representa ninguém, não tem poder nenhum de negociar nada e as negociações vão ser congeladas em 2020 e 2021. Já estão congeladas agora em 2020. E vai entrar em 2021 engatando uma convenção na outra, também sem base de negociação. O estado da Bahia estava em estado de greve. Os vigilantes da Bahia estavam na greve, estavam negociando, e eles já estavam com 2018 sem reajuste. Então eles entraram no 18, 19 sem reajuste e estavam agora no 2020 tentando recuperar o 18 e o 19. O que vai acontecer? Vai acontecer que a própria medida provisória, ela prorrogou tudo. A medida provisória 927, ela prorrogou tudo. E agora, com essa situação econômica, a empresa diz o quê? A empresa vai dizer o quê? Cara, não tem como. Estou mandando gente embora, estou com um contrato suspenso, ou seja, ela agora não senta numa mesa para negociar, não tem como. É uma negociação congelada, ou seja, vamos manter tudo como está, para a gente ver o que vai dar lá na frente. Se melhorar, a gente vai negociar de novo, porque, como é que diz, ninguém dá carona a pé, ou seja, vai estar todo mundo a pé. Então as empresas, é claro que as empresas têm maior poder de sobrevivência, maiores condições, etc. e tal, do que o trabalhador. Então o poder de persuasão, o poder de negociação da empresa é maior sobre o vigilante, ainda mais considerando a redução da força sindical, ou seja, se já era reduzida, agora vai ficar assim, alocada em muito poucos sindicatos que fazem trabalho de base, né? Aquele sindicato que não faz trabalho de base, aquele que não tem contato com o seu associado, aquele que não tem um trabalho sistematizado, esse aí foi pro saco. Esse virou vinagre, porque as empresas vão passar por cima, ele não representa ninguém, né? Ou seja, se não representa ninguém, não tem poder nenhum, né? Então aqueles raros sindicatos aí, que são poucos, que têm representatividade, têm participação, agregam e lutam efetivamente, né, pelos seus profissionais. E nesse momento agora de pandemia a gente vê muitos sindicatos lutando, né, ao lado a lado ali, combatendo, sendo um instrumento de luta realmente, um instrumento de representação, de negociação. Muito mais agora nesse período é que vai ser preciso a força do sindicato. Agora sim é a hora de separar o que é e o que não é. A pandemia faz isso, né? No momento de crise você vê quem é o quê, né? Quem é a pessoa, como é que é o negócio, como é que funciona. Então, isso é a projeção daquilo que vai acontecer. Muito triste, tá? Agora tem um detalhe seguinte. Se você fica olhando assim, você pega uma corda, vai procurar uma árvore e diz que vai me enforcar, que o negócio não vai ficar bom, né? Agora, eu quero que você preste muita atenção. Crises é normal, crises ocorrem. Crises ocorrem no casamento, nas amizades, crise ocorre nas empresas, crise ocorre nas pessoas. As pessoas têm crise crise econômicas pessoais, né? A família tem crise econômica pessoal, ou seja, crise é uma coisa que significa, é um problema que se cria por uma força maior, de repente, ou pela conduta da gente. Crise de saúde, né? Às vezes o cara estava indo numa boa, sofre um ataque cardíaco, o que aconteceu com ele? Uma crise de saúde, né? Uma crise de saúde que vai ter consequências econômicas, vai ter várias consequências. E essa pessoa, depois que ela se restabelece, ela volta e aí ela tem um outro pensamento, ela amadurece na crise. Então, é isso que eu acho que vai imaginar. Então, agora nós temos crise, tem gente que só olha a crise. Você tem que olhar o quê? A oportunidade, tá? Você tem que olhar a oportunidade. As oportunidades que você tem de poder que oportunidade você tem aqui? Qual é a oportunidade na crise? Porque sempre quando tem alguém que chora, tem alguém que oferece o lenço, alguém que produziu o lenço, né? Então, o que você observa? Muitas empresas ficaram fechadas. E muitas empresas, muitas atividades, elas se inovaram. Ou você inova ou você morre. Então, elas inovaram. Começaram a fazer outros produtos ou prestar outros serviços que não tinha ou que surgiram a partir da crise, a partir da pandemia, tá certo? Então o delivery, por exemplo,
Muitas nem faziam delivery, muitos restaurantes não faziam. Aí foram obrigados a fazer. Então tiveram que se reinventar, tiveram que mudar a sua estrutura. O cara era garçom, passou a ser entregador de pizza, né? Ou passou a ser entregador do restaurante, né? Então é essa a ideia que vai ter muito presente, tá? Vai ter muito presente aqui nessa situação. E no ponto de fundo da oportunidade, vai ser o Estatuto da Segurança Privada. Antes já era a salvação do vigilante, a salvação da segurança privada era exatamente a aprovação do Estatuto da Segurança Privada. Agora, não tenho dúvida, isso vai ficar muito mais evidente. Com essa crise, o Estatuto vai ser a única alternativa de salvação do segmento da segurança privada e, por conseguinte, do vigilante. Por quê? Porque nós vamos ter muito desemprego. A previsão é que passe de 12, que nós estamos agora, já foi para 13, e que a gente chegue em 17 milhões de desempregados. E num cenário bastante triste, 20 milhões de desempregados, tá? Então, o que vai gerar empregos? A briga toda vai ser recuperar a economia para gerar empregos, porque se gera emprego, você gera consumo. Se gerar consumo, você movimenta a economia. Se não tiver isso, não funciona. Então, o Estatuto, ele é, por si mesmo, uma mudança legislativa que tem o poder de gerar empregos. Olha que coisa louca, né? Ele não é uma coisa... Ele tem um efeito econômico. E o detalhe é o seguinte, tudo que estava acontecendo até agora, o mercado estava irregular, o mercado estava muito irregular, ou seja, somente 1/4 do mercado era regular. Agora, nesse momento de desregulamentação que a gente estava vivendo, pós-pandemia, ele vai aumentar. Que vai aumentar mais pessoas tentando trabalhar, fazer um bico, tentando sobreviver. Ou seja, ele vai aumentar o mercado irregular. As pessoas vão cair na informalidade, na irregularidade. E vai ter maior prestação de serviço de forma irregular. Nos eventos, vigia, guarda, sentinela, porteiro, zelador, ou seja, um monte de gente tentando substituir o vigilante e por um preço menor. Então isso vai agravar, vai jogar o troço para a lata do lixo. E aí o que salva? O Estatuto. E por isso vai ter maior mobilização dos atores envolvidos. Ou seja, a Polícia Federal que tem interesse em regulamentar e normatizar o mercado e controlar o mercado. A FenaVisto, que é a Federação Nacional das Empresas, as empresas vão ter maior necessidade disso, vão ter maior interesse nisso. Os próprios vigilantes, através das suas confederações. As empresas de sistema eletrônico de segurança, porque no mercado regulamentado elas vão desenvolver muito mais ainda. E, claro, que a ABCFAP, que é a Associação Brasileira das Escolas de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes. Então, todos esses atores que estão envolvidos, eles vão fazer pressão. Então, isso é uma coisa também que vai aumentar a pressão pela rápida aprovação do Estatuto, que ele está lá na comissão, ele está prontinho. Então, aquela briguinha que estava lá de banco e empresa de transporte de valores, agora ficou assim, merreca, ficou sem sentido. E vai ter uma pressão muito grande para que seja aprovado, e ele já está prontinho, é simplesmente ir para o plenário. Ele pode ser aprovado, inclusive, no plenário online, né? Então isso vai ter uma pressão muito grande desses atores para que regulamente o Estatuto, para que realmente ele tem um poder de gerar empregos, ele tem um poder de recuperar empregos, tá? Esse é o ponto importante aqui de você pensar crise e oportunidade, né? Então, no nível profissional e institucional, o Estatuto da Segurança Privada vai ser, sim, uma grande oportunidade para impactar essa realidade. E quais são os indicativos que eu faço para você? Os indicativos que eu faço para você que está me ouvindo, vigilante, é que agora é hora mais do que nunca de você inovar, porque o normal, que nós não vamos voltar naquela situação normal de antes, aquela é uma vida que já foi. As empresas vão ter que se alterarem, vão ter que se reinventarem, o tomador de serviço vai ser diferente e, como eu falei, eu acredito muito que isso venha acelerar a aprovação do Estatuto da Segurança Privada. Então, o que você deve fazer? Você deve exatamente fazer o quê? Investir na sua formação profissional.
investir tempo na sua formação pessoal. Formação pessoal reflete na sua formação profissional. Você tem que enumerar, trabalhar os seus pontos fortes, mas você deve focar nos teus pontos fracos. Você deve focar nos teus pontos fracos, porque quando você cresce nos teus pontos fracos, qualquer melhoria que você faz nos teus pontos fracos, você cresce pra caramba, você expande pra caramba, né? Ele dá um efeito, ele te eleva, ele te empodera quando você melhora o teu ponto fraco. Porque um ponto forte é aquilo que te mantém. E você deve melhorar ele mais, porque se ele é um ponto forte, significa que você tem maior desempenho, você tem maior habilidade, ele flui, né? Você realiza ele. Agora você tem um ponto fraco que acaba impactando no desempenho do ponto forte, porque são interrelacionados, né? Você não é uma gaveta, você é uma pessoa integral. Então, pouca melhoria que você faça no teu ponto fraco dá um impacto muito grande e dá maior reflexo no teu ponto forte, tá? E você deve melhorar o seu currículo. O que é o currículo? O currículo é simplesmente o reflexo daquilo que você é. E pensa bem, num cenário de mercado onde o emprego vai ser maior valorizado, significa também que no mercado onde tem um número muito grande de desempregados, qualquer oferta de emprego vai aumentar a competição. Em aumentando a competição, significa que o seu currículo deve ser melhor. O seu currículo deve ser diferenciado. Você não pode ser igual. Você tem que agregar conhecimentos para que o seu currículo seja diferenciado, tá? Que o seu currículo seja diferenciado. Você tem que agregar conhecimentos e estar acima da média. Você tem que agregar conhecimentos, e eu indico que agregue conhecimentos, sabe da onde? Da segurança eletrônica. Comece a estudar segurança eletrônica, comece a estudar o perfil, as necessidades, aquilo que você consegue, e é muito fácil de fazer isso. Inclusive tem cursos gratuitos na própria ABESE, Associação Brasileira das Empresas de Sistema Eletrônico de Segurança. Quer ver? Você olha lá, tem cursos gratuitos. Tem muitos cursos gratuitos na cidade agora, nesse momento, no Sebrae, no Senac, nas associações industriais. Tem muito curso à distância que você pode fazer já para ir agregando conhecimentos e melhorando o seu currículo e atualizando o seu currículo para que você esteja com um perfil adequado para aquilo que vai ser o Estatuto da Segurança Privada, aquilo que vai exigir do Estatuto da Segurança Privada, mas também pelo aquilo que as empresas vão exigir. Por quê? O que acontece? Nessa situação de projeção, eu esqueci de falar que vai ter o quê? Uma guerra de preços. Que aquilo que já existia vai piorar muito mais. Então a guerra de preço agora, para você conseguir um contrato, para você conseguir o tomador de serviço, as empresas vão brigar. E vão brigar o quê? Pela qualidade do serviço? Não. Hoje elas já não fazem isso. Elas vão brigar o quê? Pelo preço. Ou seja, se um posto de serviço custa 30, o cara vai oferecer, vai fazer um leilão. Vai fazer 29, 28, 27, 25. Ele vai até no veneno. Vai trabalhar no vermelho para poder fazer giro. E isso é muito ruim. Isso cria um círculo para baixo, tá? Então, o que vai acontecer? Com a mudança posterior à pandemia, as pessoas vão ficar mais criteriosas. A qualidade das coisas, né? A qualidade do serviço vai ser muito mais exigente. Em momentos de crise, momentos de pós-pandemia, o tomador de serviço vai aumentar o seu poder de negociação. Ou seja, puxa vida, ele está abrindo uma vaga, então ele quer negociar o melhor, ele quer negociar a melhor condição. E a empresa que está precisando vender aquele posto, ela fica mais vulnerável àquela situação da negociação, tá? Então, o que eu digo? O que eu falo, né? Invista em você. Agora é hora de você aproveitar o tempo. Como é que você faz isso? Você vai usar o ativo mais importante que tem, que é o tempo. Se você está com o contrato suspenso, o que você está fazendo? Se você está com o contrato reduzido, o que você está fazendo com aquela outra parte de tempo? Né? E se você está desempregado agora, recentemente foi mandado embora, você vai receber o seguro-desemprego e tal, o que você está fazendo com o seu tempo? Então você tem que organizar dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é a sua rotina, você tem que colocar uma rotina de crescimento, uma rotina de aprendizado, uma rotina que vai fazer você ser uma pessoa melhor todo dia. Todo dia, todo dia. Se você dizer assim, Pedrosa, eu vou tirar 30 minutos por
dia, né, para investir na minha formação profissional, para mim identificar meus pontos fortes e meus pontos fracos. Então, o que é que acontece? Você vai colocar na sua rotina uma rotina de crescimento. Todo dia você vai ser 0,001% melhor. Agora, se você vai somando isso, 0,001 vezes 10 dias, não é 0,1. Você não vai ser igual, você vai crescer. E vai crescendo, até que é o ponto que você vai chegar a ser 1% melhor todo dia. Agora, 10 dias, você sendo 1% melhor, chega ao cabo de 10 dias, você é 10% melhor. E assim vai crescendo de forma exponencial. Com meia hora, com uma hora. Pedrosa, eu vou dedicar meio-dia nisso aqui. Então eu vou estudar, eu vou focar nisso aqui. Então é isso que você deve fazer, se preparar para as oportunidades de mercado. Você tem que focar no mercado de trabalho, tá? Eu vou deixar, como é que eu vou deixar isso aqui? Eu vou apresentar um círculo para você. Eu vou pedir que você acesse, né? Ou vamos até colocar aqui na rádio um linkzinho aqui, pode isso, que eu acho que é muito fácil, eu vou falar aqui. Vamos deixar na rádio aqui um link, ou você acessa lá minhas redes sociais, acessa o meu canal, ou acessa o meu blog lá. Eu vou deixar um link aqui sobre uma ferramenta que vai te ajudar a você medir quais são os seus pontos fortes e quais são os teus pontos fracos, tá? E você começa a trabalhar a partir disso, porque você tem que partir do ponto A. Então você tem que entender qual é meu ponto A, qual é a minha realidade, qual é a minha situação agora, para daí você projetar o seu futuro, para você projetar a sua situação B. Você está hoje na situação A e qual é a sua situação B? Onde é que você quer estar, tá? E para isso você tem que construir o seu caminho, você não pode ficar esperando, ninguém vai criar você, ninguém vai te entregar nada de graça. Então naquela variável que você tem o poder de agir, você vai agir, né? Tem coisas que são variáveis que você não consegue fazer, você não tem a variável de mexer na economia, mas você tem a variável de mexer na sua economia pessoal, no seu orçamento familiar, você que decide. Se você quer pegar o teu seguro-desemprego e enterrar ele em bobagem, você vai fazer. Se você quiser organizar ele e tirar um percentual, 10%, para você investir na sua formação profissional, você tem esse poder. Por mais ruim que esteja, você tem que fazer uma gestão dos seus recursos e fazer com que esse recurso seja um instrumento da sua evolução pessoal e profissional, tá legal? Então eu vou deixar aqui um círculo de você fazer a medição, tá? E você vai dar uma nota de 1 a 10, por exemplo, vamos imaginar aqui um item, um aspecto profissional, comunicação verbal e escrita. Como é que você está na sua comunicação verbal e escrita, né? Então você vai se dar uma nota de 1 a 10 e depois você vai fazer uma avaliação relacionando com os outros aspectos e aí você começa a trabalhar ele, tá legal? Então eu desejo muita saúde e prosperidade para você. A gente se encontra na próxima semana. Um abraço, até mais, se cuide e fui e tchau. Fiquem com Deus.